Empate no Mineirão, um para o Cruzeiro, um para o Flamengo. O Cruzeiro sai na frente no confronto, o Flamengo empata com o Lucas Paquetá. E um jogo muito brigado, tenso, chances dos dois lados e também muito reclamado, né? Mas aí eu acho que tá dentro do tom do que é uma oitavas de final de Copa Libertadores da América. Um confronto, um ambiente, né? Um clima de Mineirão muito quente, muito que dá tamanho, né, que dá grandeza para o jogo e que, no fim, é natural que assim seja um jogo tão tenso como foi na noite de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, falar um pouco mais dessa partida, coletivamente falando e individualmente falando, do primeiro duelo, primeira parte, primeiros 90 minutos de Cruzeiro e Flamengo nessa eliminatória. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar está nas escalações, né? As duas coisas, já que a gente vai falar das duas escalações. A primeira do lado do mandante, o Arthur Jorge hoje não teve à disposição o Lucas Romero, volante, primeiro volante titular do time, e o Fagner, né? Lateral direito titular desse time do Cruzeiro. E do lado do Flamengo, a escolha de não ter o Pedro, a escolha de não ter o Varela, a escolha de não ter o Carrascal, jogadores mais rápidos, né? Mais jogadores mais para transição e menos para a questão da posse de bola. E o Flamengo, e por incrível que pareça, a gente poderia pensar de início que a posse de bola ficaria muito no pé do Cruzeiro e o Flamengo jogaria mais no contra-ataque. E não. Na prática, foi um jogo que o Flamengo, no primeiro tempo, dividiu posse de bola, se sentiu confortável para jogar, 56% de posse de bola, e um Cruzeiro que no primeiro tempo teve seus momentos, mas que ficou muito mais na espera do que o Flamengo ia fazer e saindo pro contra-ataque, né? Teve suas chances, a primeira logo de cara, cruzamento do Arroio, o Wesley vai para a bola, vai de peito na bola, né? Um cruzamento que o Emerson Royal, lateral direito escolhido pelo Leonardo Jardim para o jogo de hoje, ficou olhando, não entendi muito bem o que ele quis fazer no lance, e aí o cruzamento vem para a área, o Wesley toma a decisão ali de, ao invés de ir de cabeça na bola, ele vai de peito, né? Para tentar fazer a jogada e a bola acaba subindo logo depois. Isso, se não me engano, com 5 minutos de jogo. Na sequência, aos 10, o lance que o Flamengo reclama de um cartão vermelho para o Matheus Henrique, né? Entrada forte no meio da canela, o juiz contemporizou ali e o VAR não chamou. Aliás, fica o registro, né, do VAR. O VAR do jogo de hoje foi o argentino Héctor Paletta, árbitro VAR também da final da Libertadores, né? Árbitro que não chamou lá, o Palmeiras reclamou de expulsão do Pulgar na final da Libertadores. Hoje ele não chamou para expulsar o Matheus Henrique também. Inclusive, é um papo, né, de que a arbitragem não chamaria tanto, o VAR não chamaria tanto, tá aí. Hoje, em 2 jogos do Palmeiras e Flamengo, aconteceu isso. Depois disso, a sensação é de que o Cruzeiro saiu um pouco do jogo. O Matheus Henrique teve erros, e aí o Arrascaeta rouba a bola, toca no o Bruno Henrique finaliza na trave. As chances que o Cruzeiro teve muito mais em acelerações que passaram pelo pé dos pontas, principalmente do Arroio, a gente já vai falar do segundo tempo, mas um primeiro tempo brigado. Já na segunda etapa, onde saem os gols e as principais chances, na minha visão. O primeiro tempo mais pegado, um segundo tempo com mais chances de gol. Já no início do segundo tempo, né, o retorno para o segundo tempo, 8 minutos, 7, 8 minutos de segunda etapa, jogada do Arroio, a bola vai na linha de fundo, ele traz para dentro, o Samuel Lino vai parar, o escorregada de tobogã, né, passando, traz para o meio e finaliza de esquerda. O Arroio, que é um dos jovens do ataque do Cruzeiro, né? Hoje, se você olhar, Arroio, 20 anos, o Wesley, 21, o Caio Jorge ainda é um jovem, né? 24 anos, entra o Kaique Kenji com 20, João Costa, 21. Tô falando só da parte do ataque, mas também entra o Zé Lucas com 18 anos, é um elenco jovem, fora o Jonathan Jesus na zaga com 22, você tem o Otávio no gol com 20, daqui a pouco eu vou falar do Otávio, enfim. E aí, linda jogada do Arroio. Assim, me gera alguma chance, assim, será que o Rossi poderia ter ido na bola? Será que o Rossi poderia não ter retirado a mão da bola ali? Olha, tem debate com relação a isso, mas eu prefiro valorizar a linda finalização do Arroio nesse lance. Na sequência, né, o Flamengo aí
começa a questão das mudanças, né? Eu sou muito contra você ir para um jogo desse tamanho sem o seu camisa 9, o seu melhor camisa 9, o seu melhor meio-campista, né? Mais recuado ali, o Paquetá, sem o seu melhor lateral direito, o Varela, para jogar o Emerson Royal. Enfim, eu discordo genuinamente dessa decisão. Aí entram os dois, entram Pedro e Paquetá. No primeiro lance, aliás, o Cruzeiro reclama também de não ser falta, né? Esse lance no Fabrício Bruno com o Pedro, e ainda sai cartão amarelo, o juiz dá o cartão amarelo nesse lance. Cruzamento, cabeceio do Léo Ortiz, a bola volta no pé do Lucas Paquetá e o Lucas Paquetá faz o gol. Dali em diante, na minha visão, o jogo fica mais lá e cá, fica com mais possibilidades para os dois lados. E principalmente o Otávio começa a aparecer na partida. O goleiro que eu já falo muito sobre ele, né? A capacidade que ele tem, é um goleiro que foi de todas as categorias de base de seleção brasileira, é um dos moleques que eu mais tenho esperança para o gol da seleção brasileira no futuro. Para mim, daquilo que eu brinco, né? O psicopata do bem. Esse moleque é um louco. Tá aí, 20 anos de idade, fazendo o que faz, fez 2 ou 3 defesas importantes para ajudar o Flamengo, para ajudar o Cruzeiro e matar o jogo do Flamengo. Destaques positivos do lado do Cruzeiro, além do Otávio. Acho que foi um bom jogo do Gerson, ajudando a controlar a posse de bola, fazer um Cruzeiro ter a bola no seu pé muitas vezes. O lado direito acho que funcionou, para além do Arroio que faz o gol. O próprio William, para mim, faz um ótimo jogo. É um jogador que é muito criticado pela torcida do Cruzeiro, mas hoje, na minha visão, fez um bom jogo. E destaques negativos, para mim, os dois caras que, quando você pensa no Cruzeiro, você pensa dos caras que vão ganhar o jogo, Matheus Pereira e Bruno Henrique, na minha visão. São os dois caras que, para mim, ficaram faltando. O Matheus Pereira, para mim, faz um jogo muito abaixo. Caio Jorge também. Acho que antes eu devo ter falado outra coisa, Matheus Henrique. Matheus Pereira e Caio Jorge. Matheus Pereira e Caio Jorge. Caio Jorge, inclusive, perdendo uma chance na segunda etapa de cabeça. Do lado do Flamengo, acho que vale destaque para os volantes, Jorginho e Pulgar. Para mim, fizeram um ótimo jogo, ajudaram muito no combate ali, inclusive na marcação ao Matheus Pereira. Acho que na parte de combate também vale falar do Plata, né? Ajudou muito na marcação pelo lado direito, inclusive sobrando em vários momentos a marcação, porque o Royal andava meio perdido pelo jogo, o Plata dobrava por ali. Aspectos negativos, eu acho que o Arrascaeta abaixo no jogo, o Lino abaixo no jogo também. E o Rossi, acho que a gente pode dizer, das poucas que foram no gol, ele não fez grande trabalho. A única, talvez mais clara, que foi no gol, entrou. Enfim, confronto aberto, 1-1, melhor para o Flamengo, né? Vai à casa do seu adversário, volta com um empate. Pior para o Cruzeiro, que joga na sua casa e fica sem a vantagem, digamos assim. Enfim, no ponto principal do jogo, para mim, é esse, assim, porque o resultado fica mais em aberto para o Flamengo decidir na sua casa. Mas, na minha visão, tá tudo em aberto. O Cruzeiro pode tranquilamente ir no Maracanã se classificar. Para mim, grande jogo, jogo brigado, disputado, como uma oitava de final, com esse tamanho, precisa ter entre Cruzeiro e Flamengo. Beleza? Bota aí nos comentários a tua opinião. Valeu!